O texto que eu queria meditar com vocês hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Esse eu acho que é um dos textos que mais fazem com que eu ame mais a Jesus. É um texto onde eu enxergo a graça, a misericórdia de Jesus. O contexto é simples, é a ressurreição de Jesus. Maria e Maria Madalena vão ao sepulcro e quando chegam lá está aberto. Então um homem diz para elas, um anjo diz para elas: Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Esse e a Pedro me emociona, esse e a Pedro me empolga, porque mostra um Jesus que não desiste, mostra um Jesus que insiste em pessoas aonde elas mesmas já desistiram delas, aonde elas se encontram em situações de desespero, situações onde parece impossível, mas existe um Deus, existe Jesus que não desiste, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. O contexto da história é simples. Lucas 5 nos revela quando Jesus encontra Pedro. Pedro está pescando, veio de uma noite frustrada onde não pescou nada. Então Jesus aparece, empresta o seu barco e faz a multiplicação de peixes. Pedro pesca muito peixes. E quando ele chega perto de Jesus, ele se lança e pede para que Jesus se afaste dele, porque ele é um homem pecador. Isso nos mostra a conversão de Pedro, onde Pedro vai começar a seguir a Jesus, nos mostra o reconhecimento de Pedro que ele era pecador, mas nos mostra a graça de Jesus, dizendo: Pedro, eu farei de ti um pescador de homens. Isso é incrível. Então Pedro começa a viver experiências incríveis. Pedro tem a experiência de andar sobre as águas com Jesus. Pedro, Tiago e João vão ao Monte da Transfiguração. Jesus mostra para eles como ele era por dentro. Pedro tem uma revelação do Espírito Santo, onde o Espírito revela que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas isso acontece com muitas pessoas. Pedro começa a conviver em meio a milagres, a ter experiências com Jesus, a conhecer Jesus mais próximo, a ter revelações do Espírito. Mas isso começa a deixar Pedro um crente soberbo, achando que ele jamais negaria Jesus, achando que ele jamais abandonaria Jesus, a ponto dele dizer: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. Isso era uma conversa entre Jesus e seus discípulos, aonde Jesus diz que todos fugiriam, que todos o abandonariam. Mas Pedro se diz que não, Pedro diz que continuaria. Pedro diz que se fosse necessário morreria, mas não negaria Jesus. Então Jesus o adverte, diz que antes que o galo cantasse 3 vezes, 2 vezes, Pedro negaria 3. Jesus tenta alertar Pedro que sim, ele ia cair. Mas Pedro continua sendo um crente soberbo, achando que ele era infalível, que ele era um anti-quedas, que jamais ele ia cair. Então chega o momento mais triste da história de Pedro, aonde Pedro nega Jesus. Jesus é preso. Pedro então tenta ficar próximo a Jesus, e quando perguntam se ele conhece, se ele andava com Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes. Então Pedro desiste dele mesmo. A Bíblia diz que Pedro volta a pescar. Pedro volta ao princípio de tudo. Quando Jesus encontra Pedro, Pedro estava pescando. E quando Pedro nega Jesus e ele desiste dele mesmo, ele volta a pescar. Então Jesus reaparece. O anjo diz que ele ia encontrar com seus discípulos e a Pedro, fazendo menção que ele tinha algo a tratar com Pedro. Ele queria mostrar para Pedro que mesmo Pedro tendo negado, ele não desistia de Pedro. Que mesmo Pedro tendo desistido de Jesus, dito que não o conhecia, Jesus jamais diria que não conhecia Pedro. Ele não desiste, ele se importa com cada momento que passamos. Ele entende os momentos de dor, o momento de angústia, o momento que talvez você tenha até negado, aonde você estava, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estava, talvez você não tenha se comportado ou mostrado Cristo em você. Mas ele não desiste de você. Ele tem vida nova para você. Ele tem esperança nova para você. Não deixe com que o mundo, com que o diabo diga para você que você não tem valor, que ele não se importa. Um ano novo está começando. Você tem a chance de fazer tudo diferente. Você tem a chance de fazer com que seja o melhor ano da sua vida. Um ano de intimidade, um ano de experiência, um ano
estado próximo a Jesus, mas isso vai depender se você entender que Ele não desiste de você. Não importa as circunstâncias, não importa o pecado, não importa o que você tenha feito, não importa. Ele não desiste. Como Ele voltou para tratar com Pedro, como Ele voltou para dizer para Pedro que Ele não desistia, Ele vai voltar e está dizendo para você: eu não desisto de você. E o mais interessante é que Ele chega na beira da praia. Quando eles reconhecem que é Jesus, eles vêm. Então ele pergunta por 3 vezes a Pedro: tu me amas? E a última resposta de Pedro é, pra gente encerrar, ela diz: tu sabes que eu te amo. Este tu sabes nos revela muitas coisas. Era Pedro dizendo: tu sabes que eu te amo, mas tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu não fui forte o suficiente quanto eu achava que eu era. Tu sabes que eu tentei dar o melhor de mim, mas eu não consegui. Mas tu sabes que se o Senhor me der mais uma chance, eu não vou desperdiçar. Tu sabes que se o Senhor me der mais uma chance, eu vou fazer diferente. Então eu quero encerrar dizendo para você: Jesus sabe que você o ama. Jesus sabe do seu passado, Jesus sabe do que aconteceu, mas se o amor que você tem por Ele for maior que tudo, Ele está disposto a lançar tudo fora e te dar uma nova oportunidade. Tenha de orar com você. Feche seus olhos, vamos falar um minutinho com o Pai. Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que tem chegado essa mensagem. Eu tenho certeza, Pai, que essa pessoa que está do outro lado precisava ouvir essa mensagem, que o Senhor não desiste. Que como o Senhor voltou e tratou com Pedro, o Senhor sempre faz conosco. Por mais, Pai, que muitas vezes caímos, muitas vezes pecamos, porque somos falhos, mas o Senhor não desiste. A sua graça, a sua misericórdia se renovam todos os dias. Isso nos permite, Pai, chegar mais próximo do Senhor. Pai, eu peço, revela para esta pessoa, amado e amigo Espírito Santo, entra no coração dessa pessoa e faz o que não podemos fazer. Revela para ela, Pai, que o Senhor não desiste, que o Senhor a ama e que o Senhor tem vida nova, chance nova para ela, em nome de Jesus. Amém. Pedir para você que assistiu até aqui, deixa seu like, comenta algo aqui embaixo. Isso ajuda com que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas. Peço também que você se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais para que possamos alcançar mais pessoas.